Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Deus! Eu sou Mari Vieira. Eu sou Luana Marcélia e o tema de hoje tá curioso, tá interessante. Vai ser uma bênção de Deus na vida de todo mundo que estiver nos assistindo aí, hein? E qual que é o tema de hoje? Do lixo ao luxo da presença de Deus. Uau, Eita glória! Eita glória! Eita glória! Que forte, né? Que forte, gente, que forte. É um tema, assim, muito atual, eu tenho certeza que vai falar com você, porque quem nunca viveu, né, em uma fase, assim, que julgou, assim, ser uma fase difícil e logo depois encontrou o luxo que é viver na presença de Deus, Meu né? Deus, é verdade. E para começarmos esse tema, esse bate-papo, temos uma convidada aqui mais do que especial, que tem um testemunho de vida incrível e que vai contar pra gente como Deus trabalhou e tem trabalhado na vida dela. Elisângela, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você conosco. Fique à vontade para se apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo. Amém, amém. Glória a Deus. Eita glória. Eita glória, gente, é por Não isso que eu... podia ser É diferente. por isso, pra você que não entendeu nada do início, é porque a nossa convidada traz isso com ela. É o Eita Glória é dela, É sabe, dela. gente? Faz parte da personalidade Amém. dela. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Quando vocês me convidaram, assim, eu senti muito honrada. E me lembrei que uma vez que eu dei esse testemunho de vida, uma irmã da intercessão falou assim: Elisângela, você precisa testemunhar mais, para que isso mude história, para que isso seja... esse testemunho seu vai transformar vidas. Porque é um testemunho muito forte daquilo que Deus fez comigo. Glória. A glória dele. Então, meu nome é Elisângela, né? Eu sou esposa, sou mãe, sou filha, sou vó, professora do Seminário Carisma. Glória. E, no meio disso tudo, me transformei em terapeuta. Mas todas essas demandas que eu tenho não me tira de ser filha amada do Pai. Glória a Deus. Essa é a minha identidade de filha amada. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, né? O tema diz do lixo, né? Conta pra gente um pouco da sua história. Você teve uma infância desafiadora, né? De escassez. E o que esse ambiente representou para você? Como você se viu? Como Deus trabalhou em você? Conta pra gente um pouco aí, pra gente conhecer esse testemunho. Eu sou filha de Antônia Eva, né? Minha mãe, uma guerreira. Ela teve 9 filhos. Minha mãe casou com 14 anos, muito nova. Muito novo. Né? E o meu pai, ele trabalhava fora. Chegou um tempo que ele trabalhava fora e vinha de vez em quando. E sempre assim, até os meus 9 anos, tinha provisão dentro de casa. Mas meu pai era um homem abusivo, né? Os meus irmãos mais velhos sofreram muito abuso. E as poucas vezes, quando ele vinha, eu me lembro, sempre ele batia, sempre ele bebia, né? Ele fazia alguns rituais com a gente de derramamento de sangue. Um irmão tinha que machucar o outro. Meu Deus. E quando o meu irmão mais velho, ele ficou maior e teve um dia que ele confrontou ele. A partir daí, meu pai não voltou mais. Ele abandonou a gente, abandonou minha mãe com 9 filhos. Nossa. Aí, nunca trabalhou. Minha mãe teve que sair de casa para trabalhar. Então, ali começou a escassez dentro do nosso lar. Foi um período muito difícil, porque naquela época não era igual hoje em dia, né? Hoje em dia tem emprego. Não, naquela época, talvez você conseguia de uma doméstica. Minha mãe lavava a roupa para fora. E chegou a faltar o sal dentro da nossa casa. Meu Deus. E retornando um pouco mais, quando eu nasci, eu falo que eu sofri uma rejeição também dos meus irmãos. Meus irmãos falam assim: mãe, joga essa menina fora. Entrega ela. Não, eu falo que já era propósito do Senhor. Então, por que a senhora engravidou? E aquilo trouxe para mim, a rejeição era tão grande que eles falavam assim: você foi achada no lixo. Porque eu era um pouquinho mais clara. Um pouquinho. E a fala sempre era: você foi achada no lixo. E dentro do lixo tinha uma lata de tinta amarela. Por isso que você é assim. E aquilo era constante.
E eu era uma menina chata, eu chorava muito, e aquilo me fazia chorar, e eles, né, acho que gostavam, né? E aquilo me remeteu a mim uma rejeição tão grande que, naquela época, eu não sei se vocês vão se lembrar, tinha uma folhinha inteira que tinha uma foto de uma menina loirinha de olho azul. Eu era aquela menina. A rejeição dos meus irmãos foi tão grande que eu não me sentia mais nessa cor. Eu não me sentia mais com esse cabelo. E eu chorava e falava, mãe, eu sou aquela menina? E a minha mãe falava assim, porque se falasse que não fosse, eu chorava. Porque na minha cabeça, meus irmãos não gostam de mim, me rejeitaram. Por quê? Porque eu sou totalmente diferente deles. Então, quando chegou ali, 9 anos de idade, meu pai foi embora, a menina que foi achada na lata de lixo, ela foi para o lixão catar lixo. Meu Deus. Então, a gente comia as coisas do lixo. A gente não tinha o que comer, não tinha sal, não tinha um arroz. Quando a vizinha dava um pacote de arroz, era o filé para nós. Eram 9 filhos. As 2 mais velhas já estavam casadas, mas era uma demanda muito grande para minha mãe. E a minha mãe guerrilhando. E eu me lembro que nós, como criança, né, eu falo que a criança tem essa inocência ali de não... Né, tá tudo bom, a gente brincava e a gente percorria para aquele lixão. E tinha a televisão preta e branca, então a gente conhecia Danoninho da televisão. A gente conhecia o Todd, o tão sonhado Todd da televisão. E teve uma vez que a gente andando pelo lixo, o meu irmão, menor do que eu, 3 anos mais novo, ele achou um pote de Todd. E a gente não sabia qual que era a textura do Todd. Então, todo mundo juntou naquela lata, e ele segurou e saiu correndo com aquela lata no meio do lixão. E ele abriu rápido, tipo assim, eu vou comer antes que eles chegam, né? Um bando de esfomeado. Ele enfiou o dedo e meteu na boca. Era merda. Meu Deus. E aquilo a gente ria, né? A gente ria. Às vezes a gente estava ali percorrendo pelo lixão, aí quando coloca fogo, né? Por cima o fogo apaga, mas por baixo tem brasa. Muitas das vezes a gente afundava o pé, e os pés cheios de bolha. Então, aquilo ali foi o quê? 9, 10, 11 anos, né? Os 3 anos nessas condições de escassez. Meu Deus. Minha mãe, às vezes, ia para a porta do açougue, pegava aquelas carnes já roxas, ferventava aquilo para a gente comer. Era o que tinha. Então, aos 11 anos, eu fui trabalhar em casa de família, fui para longe da minha mãe, não consegui ficar uma semana, que eu chorava tanto que eu queria voltar para casa, fui de babá de uma família. Então, foi, assim, muito difícil, não só para mim, para os meus irmãos também, para minha mãe também. Eu falo que, se não fosse a estrutura da minha mãe, eu me lembro, na época, que teve pessoas que falaram assim, dá seus filhos, dá eles. Ela, não dou. São meus e eu vou cuidar. São meus e eu vou cuidar. Glória a Deus. Então, minha mãe é uma guerreira. Sim mesmo. A glória de Deus, o Senhor sustentou ela, está lá, né? Rompendo. Isso trouxe, né, muita doenças, né? Mas ela rompeu, ela conseguiu. Ela conseguiu criar os 9 filhos ali com muita garra, com muita força, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E, Elisângela, você nos contou que você desencadeou uma mania de limpeza. E em que momento você percebeu que essa mania estava, na verdade, relacionada a algo bem mais profundo? Não foi só a mania de limpeza, né? Eu tinha uma rotina muito intensa. Por causa da rejeição, da orfandade paterna também, essa questão da minha mãe sair de casa, eu ter que cuidar dos meus 3 irmãos, então eu tive que crescer. Sim. E eu falei, por causa dessa rejeição, eu vou ter que ser a melhor. Eu comecei a me cobrar. Só que, junto com isso, tudo meu tinha que ser perfeito, mania de perfeição. Tudo meu tem que ser muito limpo. Gente, eu lavava banheiro todo dia. Pensa se arear um box todo dia. E trabalhava fora. Então, eu trouxe isso, né, na decorrência da minha vida. Tive alguns relacionamentos frustrados. Sofri abandono em relacionamentos. Agressões, né? E
Trouxe essa mania de limpeza. Consumista demais. A gente não faz compra uma vez por mês? Vamos no supermercado. Tem pessoas não, que compram semanal. Mas lá na minha casa, quando, né, eu vim ter minha casa, o meu esposo, a compra, eu fiz a compra. Então, tá, eu tenho 4 pacotes de macarrão. Se saía um, eu tinha que repor. Meu Deus. Meus olhos tinham que visualizar o excesso. Meu armário não podia ficar vazio. Aquilo lá pode estar caruncho, mas tem que estar lá. Aí meu menino enjoou de danoninho, né? Porque meu menino tinha que comer danoninho, eu não tive danoninho. Meu menino tinha que ter danoninho. Meu menino tinha que ter as melhores roupas. Então, sempre o excesso, o consumo. Sim. O cartão lá em cima, eu recebia, eu pagava cartão. É para a glória de Deus, tá? Não ter dinheiro é para a glória de Deus, né? Mesmo depois da conversão. Eu falo assim, quando você não cuida dos traumas, você aceitou Jesus, você precisa reconhecer que você precisa de cuidado. Porque não é só aceitar Jesus. Exatamente. Tem um processo que precisa ser vivido. Eu preciso me avaliar todos os dias. Sim. Mas eu não enxergava isso. Meu marido chegava, se eu estivesse limpando casa, meu marido dava vontade de dar meia volta e ir embora. Organizada demais. Meu filho em cima demais. Meu filho, ele não tinha imunidade, porque ele não podia sujar. Meu filho não era menino de criança de brincar na terra. A limpeza, o excesso de limpeza. Mulher nojenta. Gente, tem que ser limpinha. Estou falando que não tem que ser, não. Mas todo o excesso. Todo excesso esconde uma falta. É verdade. Sim. E até reconhecer isso. Dependência emocional. Por causa do abandono. Sim. Aceitar tudo de ruim de um homem, até apanhar grávida. Meu Deus, meu Deus. Porque eu te amo, não era medo de perder, porque meu pai me deixou. Medo da rejeição, né? Medo da rejeição, eu não conseguia falar não. Eu tenho que agradar. Entende a pessoa quando ela sofre rejeição? Eu tenho que agradar o outro. Então, eu sempre... Para ser aceito. Sim, eu sempre vou falar sim. Até quando você vai aguentar isso? Exato. E na maioria das vezes o sim vem trazendo consequências, né? A gente quer falar não, às vezes, mas aí não consegue. Você não vive sua vida, você vive a vida do É isso. Isso Quando aprisiona. Você não tem identidade. Sim. Muitas das vezes você não sabe nem o que você gosta, porque você vive fazendo o que o outro quer para agradar ele. Quando o sim é só pro outro, né? E o não pra gente. É verdade. Sim. Muito complicado, né? Elisângela, você também falou que, nesse tempo, você desencadeou uma depressão. Né? E você já era cristã. Sim. Como que foi viver esse processo dentro da igreja? Né? Porque nós sabemos que há muitos tabus ainda, né? A religiosidade, às vezes, né? De não procurar que Deus é a cura, né? Que depressão não provém do Senhor. Como que foi passar por esse processo já sendo cristã? Olha, Mari, eu falo que o meu processo foi muito tranquilo, porque, para a honra e glória do Senhor, os meus pastores, né? Pastor Rodolfo, pastora Marcela, a minha família, bem amadurecida nessa área, né? Acolheu. Os irmãos, as intercessoras que estavam comigo me acolheu. Eu falo que a maior dificuldade foi a minha aceitação. O preconceito foi meu. Nossa. Teve aquelas palavrinhas, você precisa de libertação? Teve. Mas não no âmbito da igreja onde eu congrego. Né? Isso foi em âmbito de fora, né? Parental. Então, o excesso, né? De atividades, eu era uma pessoa muito ativa. Uma ativista. Eu estou fazendo para Deus. Então, eu trabalhava demais, porque eu gerei um ídolo que é financeiro. Eu não posso ter falta de salário. Eu não consigo viver sem meu salário. Entende? Aí, Elisângela, mas você aceitou Jesus, você ora, você é mulher de oração, você é mulher de jejum, mas quando eu não reconheço que eu preciso mudar, meu jejum, a minha oração não me muda. É forte, hein?
Não me muda. Que forte. Porque se você não reconhece que tem uma falha, que tem um ídolozinho dentro de você e você não arranca ele, você pode orar, você pode jejuar, você pode... Expulsava demônio, tá? Só não expulsava o que estava em mim. Porque Deus usa os nossos dons em benefícios da igreja. Em benefícios do corpo De Cristo. de Cristo. Então, para mim, estava tudo bem. Dentro de casa, eu estou falando porque a minha depressão, minha crise de ansiedade veio por causa disso, por causa de excessos de demanda. Eu trabalho demais em casa, eu abraço tudo, eu tenho que dizer sim para tudo, sou perfeccionista, tudo tem que ser do meu jeito. Ah, não, eu oro demais. Entende? Eu jejum todo dia. Entende? Uma mulher que jejua demais, uma mulher que ora demais, e, de repente, a mulher cai em crise de ansiedade. Aí, da ansiedade, pula para a depressão. E o que o Senhor me falava o tempo todo? Para. Eu estou falando por mim. Oração, jejum, posicionamento, servindo na igreja. Não adianta você obedecer a Deus pela metade. Sim. Obedecer pela metade é igual a desobediência. É igual Exato. desobediência. 99% de obediência é desobediência. Exato. E Adão caiu em pecado por quê? Desobedeceu. E Elisângela, por falar em obediência, você passou por uma fase que Deus pediu para recalcular a rota, né? Sim. Abrir mão ali do seu trabalho, fazer diferente. Como é que foi para você viver esse processo e aprender a confiar mais no Senhor? Olha, Lu, não foi fácil. Obedecer renúncia dói. João Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Nossa. E um É dos verdade. piores ídolos dessa geração é eu. É. Meu Deus. Tem como? Eu. Eu faço porque eu tenho vontade, eu faço porque eu gosto. Eu não faço porque Deus quer. Porque eu tenho que fazer o que eu me sinto bem, o que me faz feliz. né? Essa é a busca. Exato. Então, todas as vezes que o Senhor falava para, Ele queria que eu recalculasse a minha rota. Falei, Elisângela, você está indo para o caminho errado. E eu me aprofundava. Gente, leitura bíblica, oração. Elisângela, você está indo para o caminho errado. Falava comigo na palavra, usava meu pastor para falar comigo, mandou profeta de fora falar comigo. Então, eu dei a crise de ansiedade, da depressão, saí do trabalho. Eu lembro que eu orei e falei, Senhor, se for para mim sair 10 anos e meio de empresa, eles vão me mandar embora. Porque eu não aceitava aquela situação. O que eu fiz quando eu dei a depressão? Eu precisava tomar remédios, eu dava muita crise de ansiedade, parecia que eu estava infartando. Era horrível. Meu marido saía de carro comigo 2 horas da manhã, parecia que eu ia. Chegava lá, crise de ansiedade. Eu fui escondido no Google, pesquisei, gente, não faz isso não. Eu não quero contar para ninguém, porque eu sou aquela que ora, eu sou aquela que estou à frente de ministério. Como eu posso estar com uma depressão? Eu orei, Deus não curou, não, mas eu fui para o deserto com as minhas próprias pernas, eu tinha que sair daquele deserto. Porque quando Deus te leva para o deserto, gente, é uma coisa, é o tempo de Deus. E quando você está lá porque você quer, é o seu tempo de renúncia. Então, nesse processo todo, eu pesquisei, achei um psiquiatra, e nesse momento ele começou a me colocar 1 remédio, 2 remédios, 3 remédios, 4 remédios. Eu cheguei em 7 comprimidos por dia. Eu estava andando como um zumbi. Não usava óculos por causa dos remédios, agora eu uso. Até que um dia meu marido falou assim, basta. Basta. Aí foi quando eu falei, não, eu preciso sair do emprego. Deus moveu, eu fui mandada embora, fiquei 6 meses em casa. Gente, eu recuperei. Glória a Deus. Sabe o que eu fiz? Depois que acabou o seguro? O ídolo do dinheiro. Senhor, eu não consigo ficar sem salário. Eu voltei a trabalhar. Aí foi onde veio a crise de pânico. 3 anos de tratamento.
Até eu entender e falar assim, Senhor, me ajuda. Aí eu reconheci, Lu. A dependência era do Senhor. Deveria ser do Senhor, não do dinheiro, né? Aí eu comecei a entender, eu falei, Senhor, o Senhor vai me sustentar? Porque é muito fácil eu falar assim, eu estou vivendo da provisão de Deus, mas eu tenho um salário fixo no final do mês. Deus mandou largar. Não, Elisângela, eu não quero você, eu quero você aqui. Para isso, você não pode ter mais esse salário. E Elisângela, dentro de casa, essa autonomia, essa dependência, né, financeira que a gente fala, que a mulher gosta de ter, isso me trouxe dentro do meu lar uma inversão de papéis. Meu marido, ele recuou. Sim. Porque eu era muito posicionada. Eu sou a da oração, eu que vejo, eu que faço, eu que aconteço. Ele recuou. Então, dentro do meu lar, estava desalinhado. Deus está nisso? Não. Nós, como mulheres, nós temos um chamado. E o nosso primeiro chamado, nosso primeiro ministério é a nossa casa. É o nosso lar. Então, quando dentro da minha casa eu não vejo o que está acontecendo aqui, ó, eu não vejo meu marido, eu não vejo o que está acontecendo com meu filho, porque eu não fui chamada para ser auxiliadora. Sim. Como que eu vou auxiliar aqui se eu estou com os olhos lá, estou cansada, sobrecarregada lá? Na hora que eu chego, eu vou conseguir auxiliar aqui dentro da minha casa? Não. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se eu entro num relacionamento que eu preciso de trabalhar, eu, como mulher, eu preciso ter um tempo para isso. Como vai ser? Meu primeiro ministério, ele vai ficar a desejar? Então, eu tinha essa dependência de valores. Então, o Senhor me levou, no momento que ele falou assim, Elisângela, você subiu tanto. O Senhor falou isso comigo, Mari. Você subiu tanto. Olha onde é que eu estou. Meu Deus. Com uma passagem de Zacarias falando sobre os cavalos entre as murtas. E à noite de madrugada, o Senhor me chamava, falava assim, as murtas. Eu não entendi aquilo, eu falei assim, o que está acontecendo? E comecei a estudar sobre as murtas. Aí onde Zacarias, né, teve a visão, ali no desfiladeiro, né? Ali as murtas estavam enraizadas, porque ali tinha água. Mas quando elas crescem na encosta, elas não têm raízes profundas. Meu Deus. E nesse momento que eu fiz esse estudo, Deus falou assim, você estava aqui e subiu para cá, você está sem raízes. Nossa. Que Eu forte. não estou aonde você está mais. Elisângela, uma série de oração. Eu não tinha tempo de conversar com o pai. Eu só falava. Eu queria me movimentar. Acordava de manhã. Eu falava assim, bom dia, Espírito Santo, o que temos para hoje? E ele dava uma direção, eu ia lá e fazia, visitava, não sei, falando, ó, Deus mandou falar isso e isso com você. E eu, estou arrasando. E aí? E o meu posicionamento? Elisângela, a gente falando sobre isso, você falar que está à frente do ministério, que você estava ali na intercessão, que você estava orando, jejuando. Deus me entregou uma palavra, uma ministração sobre Naamã. Naamã era um guerreiro, né? Era visto como um herói, às vezes. E assim também somos nós, né? Heroínas para um filho, né? Para um marido, ou para todo um ministério, né? Então, vista como uma guerreira, mas muitas das vezes nós estamos usando a nossa armadura, a nossa farda, né? Sorriso nos lábios, por fora tudo bem, mas por dentro lepra, né? Muitas pessoas, e o Senhor me entregou na semana passada, falando que 2025 foi o ano dos band-aids espirituais, o ano de camuflar, o ano de esconder. E nós precisamos expor, nós precisamos colocar para fora. Só que nós estamos rodeados e cercados de uma sociedade que não admite fraqueza. É verdade. Que não admite que o nosso herói, que a nossa guerreira, ou quem esteja à frente, tenha lepra, como eu, tenha fraqueza, como eu, tenha pecado, como eu. Né? E por isso nós escondemos e nós vamos camuflando. Só que uma hora
a lepra vai sair, né? Vai mostrar. Sim, e é isso, porque eu falo que a maioria, né, das mulheres que eu encontro no meu espaço terapêutico, essa dor é algo escondido. Seja forte e corajosa. Você é guerreira. Até quando? Exato. Assumindo um papel que não é seu. E a palavra dependência ficou assim, como se fosse a pior coisa do mundo, né? Você não pode depender de ninguém. Exato. De ninguém, do seu marido, jamais. Não. E Não de podia. Deus, não, mas porque você pode, você é boa, você faz, você acontece, né? Sim. E uma vez que a gente sai desse lugar de dependência, de todos os lugares, né, gente? Mas de dependência que a gente pode estar, mas principalmente da dependência de Deus. Sim. É fracasso na fracasso. certa. Não, é Sim. questão de tempo, assim, pra pessoa identificar ali e perceber que não pegou um caminho. E é interessante que o que nós, né? O que nós, como mulheres, nós precisamos observar é quando dentro da sua casa começa a virar fardo. Lavar, passar, cozinhar e cuidar das crianças. Eu tenho amigas que elas trabalham fora para não cuidar dos Exato. filhos. Exato. E qual que é o nosso chamado? Exato. Se eu decidir casar, é para quê? Exato. É para alguém cuidar dos meus filhos? Eu tenho identificado que as pessoas não estão casando por se casar. Não sabem o que significa um casamento. Sim. Sabe? Vestem o vestido, o véu, sobem no altar, mas não sabem o que estão fazendo, o que significa, qual é o papel que ela e ele estão assumindo ali a partir daquele sim. E aí a falta dessa consciência vira desequilíbrio realmente, né? Sim. As pessoas acham que casar é só viver ali, né? Tipo, casei, tudo bem, cheguei até aqui, tá tudo certo. Agora é só Exato. viver E tocando. é aquela situação, Mari. Família forte, igreja forte. Exato. Verdade. E o inimigo está saqueando aonde? Nas famílias. Nas famílias. Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha Meu casa? Deus, meu Deus. Negligenciar, né, o primeiro Sim. ministério, porque eu faço dentro da igreja, porque eu estou espiritualizando. Mas o Senhor, no grande dia, vai falar: e a sua casa? É a sua casa. Era só o seu marido? Sim. Era a sua sogra? Exato. Mas eu ganhei Exatamente. 1000 na igreja. Não, mas e esses? Né? Nós vamos prestar conta desses que o Senhor colocou, nos confiou. Né? Então, nós não podemos negligenciar isso. E é necessário. Eu não estou falando, gente, que a mulher não pode trabalhar. Sim, A mulher ela precisa entender que ela tem um ministério. Ela dá conta? Porque eu dei conta até um certo tempo. Entende? Então, quando o Senhor falou assim, recalcula. Eu fiquei igual... Sabe o GPS, quando você chega no meio do mato, que ele sai do ar, que ele fica assim... Perdido. recalcula. Gente, eu vaguei. E eu fui resistente. Então, foi um processo dia após dia. Eu me lembro que teve... quando eu estava nesse processo de depressão, quando eu comecei, né, o seminário do carisma, a gente estava estudando o seminário, muitas das vezes eu sentava no banco da frente, eu dava crises de ansiedade, a lágrima escorria. Mas a palavra foi me libertando. Foi um processo. Dolorido, mas foi um processo. Então, houve uma época na minha vida que eu me lembro que eu subi no monte, eu estava de moto, eu subi ao monte, passei na minha cabeleireira, raspei a cabeça e peguei o cabelo e joguei para o monte. Subi ao monte em oração e falei assim, Senhor, eu quero ser sua. Eu quero te servir. Só que eu não sabia. Né? Eu quero. Aí começou o processo. Eu tinha esquecido disso ontem, o Espírito Santo trouxe a minha memória e falou assim, seu processo começou ali, quando você abriu o seu coração e falou assim, eu quero te servir. Então, essa mudança de posicionamento, o meu marido, ele sempre foi muito calmo. No quesito, né? Quer fazer, faz, né? Isso acho que é homem, né? A mulher quer ser uma desbravadora, quer fazer tudo, vai lá, vai e faz. E quando eu comecei a voltar para o meu posicionamento, eu vi meu marido aflorar como sacerdote. Meu Deus. Isso é lindo. Nunca precisou dele cuidar de mim, agora ele cuida. Glória a Deus. Quando eu renunciei à questão, né, do trabalho, porque eu já não aguentava mais.
Eu comecei esse processo, né? A terapia, para mim, quando eu estava estudando, foi uma autocura. Que eu comecei a entender, né? E Deus apresentou uma psicóloga maravilhosa para mim. Aí eu comecei a entender, gente, foi por causa disso que eu fui para esse processo, foi por causa daquilo. Eu comecei a reconhecer aqui dentro. Aí eu falei assim, eu preciso mudar. Porque eu estou vivendo uma vida de mentira. E isso não é testemunho. Como que está o meu testemunho dentro da minha casa? Não tem tempo para conversar, não tem tempo de mesa. Meu Deus. Não vê os filhos crescerem. Muitas das vezes, filhos sendo abusados porque a mãe não está presente. Está na mão de outra pessoa. Como assim? Eu preciso amar aquilo que é o meu chamado. Porque isso é a graça de Deus dentro de mim. Aleluia. E é Ele que me capacita a viver. Então, quando eu reposicionei, gente, eu ganhei um carro. Olha. Trabalhei a vida inteira igual. Fiz hora extra. Pela força do braço. Pela força do meu braço. Então, Deus mostrando aqui, ó. Tá vendo? Eu cuido. Meu marido começou a trabalhar de noite. Eu não estava entendendo aquilo. Aí, dia dos namorados, ele me deu um carro. Gente! Eita, glória! Com laço vermelho em cima dele. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. E eu nunca tive uma vida tão próspera. Aleluia. Glória a Deus. Na presença do Senhor. Oh, glória. Isso que é ter luxo, isso que é ter riqueza. Você está na presença do Senhor. Meu amanhã pertence a Deus. Senhor, não sei como vai ser, mas eu vou viver. Aleluia. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer. Elisângela, gera alguma dúvida em relação a isso? Às vezes as continhas vão chegando, tá? Vou contar para vocês. Eu fiz 2 vezes que eu conversei com o Senhor sobre isso. Eu estava arrumando cozinha, eu falei, Senhor, olha, eu preciso eu preciso disso e disso. O que o senhor acha que eu faço? Aí, ele perguntou para mim, está te faltando alguma coisa? Eu falei, não. Não tá. Aí ele me levou lá na época, que não tinha sal. Ele me levou lá na época, que não tinha uma carninha. E me levou lá na época e falou assim, se tivesse arroz e ovo naquela época, eu ia estar vibrando. Seria tudo, né? Então, vibra agora. Porque hoje em dia você tem tudo que Meu você Deus. precisa. Glória. A minha graça te basta. Nossa. Glória a Deus, meu Deus. Meu Deus. Então, quando a graça de Deus te bastar, você remove todos os ídolos do seu coração. Isso é muito bom. Você ter paz com o Senhor. Hoje eu tenho uma agenda. Meus pacientes é o Senhor que envia. Glória a Deus. Já falei com ele, Senhor, ó, tá aqui a agenda, tá assim, ó, que envia. E nessa agenda, o horário de almoço com meu marido é sagrado. À noite só se for emergência. Minhas programações na igreja. Prioridades estabelecidas, né? Sim. Meus filhos. Precisou de mim? Estou ali. Isso é ter luxo na presença do Senhor. É verdade. Ah, que luxo essa presença, né, Eita, gente? glória. Que luxo falar do Senhor. Eita, glória. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você que está nos ouvindo, está sendo edificado, né? Eu tenho certeza que chaves também estão sendo liberadas para sua vida através do testemunho da Elisângela, né? Nenhuma experiência única, né? Tenho certeza que pessoas vão se identificar também. Em nome E eu de quero deixar Jesus. aqui uma mensagem para concluir a ideia que eu estava falando sobre Naamã. Naamã, ferido, com lepra, né? Colocando a armadura ali, escondendo ali por trás. Mas, para a honra e glória do Senhor, havia ali uma menina, Eita, né? Que glória. observava a dor dele todos os dias. Amém. Né? E ela entendeu que o propósito da vida dela era servir. Então, ela se levanta e fala, né? Eu sei aonde tem a cura, né? Eu sei Amém. alguém que pode te curar. Mas nem sempre. Às vezes, você está nos ouvindo aqui e você está passando pelo processo. Depressão, está ferido, né? Está com alguma lepra emocional e às vezes não tem essa menina,
né? Não tem alguém que observa, porque tem dor que a gente passa que ninguém vê. É verdade. Né? Tem lágrima que é só a gente que sabe, né? Porque o nosso filho não pode ver, o marido não vai entender, mas existe um Deus Aleluia. que de você não tira os olhos. Então se volte para ele, busque por ele, porque Amém. ele pode fazer o extraordinário na sua vida, né? Peça ajuda, sinalize, Sim. né? Nós precisamos ter essa Isso é necessário. Mari, você falou uma coisa, eu tinha tanto empoderamento, né? Que eu não chorava na frente do meu filho. Quando eu adoeci, eu vi 2 homens, meu marido e meu filho, desestruturados, eles não sabiam o que fazer. Meu Deus, é. Porque eu sempre fui forte, fui corajosa. Eles não sabiam o que fazer. Sim. Quando veio a crise de pânico, eu não podia ficar sozinha. Meu filho estava jogando basquete, de repente... Ô, mãe, como é que a senhora está? Não estou bem, não. Ele vinha correndo para casa. Meu marido, ele ficava para um lado e para o outro. Por quê? A gente tira a honra do nosso marido, da nossa família, quando a gente não se permite ser cuidado. É verdade. É verdade. Olha bem, Débora era profetisa, ela era juíza, era uma mulher casada. E quando ela chamou Baraque, direcionada pelo Senhor, tá? Ela estava ali direcionada, naquela posição, direcionada pelo Senhor. Junta aí 10 mil homens, é para você subir. Aí falou assim, eu só vou se você for. Nossa. Ela falou assim, por causa do que você disse, a honra não vai ser sua. Meu Deus. É isso que nós mulheres fazemos. É. Quando não permitimos que o homem exerça o sacerdócio dentro da nossa Meu casa, nós estamos tirando a honra do nosso Deus. marido. Meu É. Deus. Deus falou isso comigo claramente. Que forte. Claramente. Então, se é para abrir a porta do carro, eu dou honra. Eu fico em pé. Meu marido falou assim, o que foi que você deu? A honra. Abre a porta para mim. E eu acho tão lindo, assim, ele dando conta Sim. daquela dinâmica que eu nunca imaginei que ele daria. Porque muitas vezes não dá porque não tem espaço. Não tem espaço. E muitas pessoas reclamam, né? Ah, mas meu marido não cuida. Ah, mas não dá carinho. Ah, mas eu gostaria que ele fizesse isso. Mas você deixou... Não tem paciência. E não tem paciência, exatamente. Isso acontece, muita gente vê. Eu uso muito de exemplo nas ministrações, é colocar a cortina, sabe? Aquela cortina, coloca aquela cortina lá pra mim. E aí não colocou em uma semana, é briga na certa. Por quê? Porque tem que ser no tempo certo, no tempo dela. E aí, se ele não faz, vai lá, pega e coloca. Vai lá e pega e coloca. Se todas as vezes que isso acontecer, a pessoa assumir a posição de fazedora ali, não vai sobrar espaço. Ele nunca vai realmente colocar a cortina. Sim. Não é verdade? Sim. Aí não há transformação. Exato. Entendeu? Aí é onde... Ah, mas meu marido, ele não faz... Deixa. A cortina, deixa um ano. Vai orando. Vai pro Exatamente. joelho. Agora eu oro. Eu preciso de alguma coisa, eu vou pro joelho. Ele vai fazer, Senhor. Toca nele. Senhor, Deus. Quando vê o homem tá capinando, eu falo, glória a Deus, aleluia. Porque até capinar, passei, eu capinava. É. Né? Então, Meu assim, Deus. é na oração e o Senhor gosta disso. O Senhor gosta quando a gente se posiciona e permite aqui, ó. Não é do externo, é aqui. Papai, pode fazer. Deixa, vai conduzindo. Conduz a situação. Aí você vê a glória de Deus. Verdade. É verdade. Elisângela, você passou por tantos desafios, né? Esse testemunho maravilhoso. O Amém. que você deixa de ensinamento para quem está nos ouvindo? Como está a sua vida hoje? Você já falou, né? Quantas Amém. bênçãos que o Senhor Amém. fez na sua vida, continuará fazendo em nome de Jesus. O que você deixa de ensinamento, então, para quem está nos ouvindo? Para essa mulher que, às vezes, está nessa posição, né? De dominadora ali, que não se permite ser cuidada. O que você deixa aí para essas pessoas? Viver na dependência do Senhor, olhar para Cristo, perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Mas ter um coração obediente Sim. para obedecer. Quando ele falar o que é para fazer. Não é fazer igual eu, não. Aceita rápido, né? Que o processo é mais fácil. E procurar ajuda. Procura ajuda. É necessário. Porque quem está de fora vai conseguir visualizar aquilo que você não visualiza. Eu me lembro de uma aula do Carisma que o professor falou assim, você vai chegar em casa, não sei se vocês tiveram essa aula, e vai perguntar para a família
Quais são os seus exercício. defeitos? E quais são as suas qualidades? E não fala nada. Escuta caladinho. Escuta caladinho. Gente, isso aí tem que ser no nosso dia a dia, tá? Não é só na aula do carisma, não. E eu cheguei em casa e perguntei. Eu fiquei preocupada, porque meu marido ficou com medo de falar. Então, o negócio estava sendo... Serão dois problemas. Dois problemas. Falei, meu Deus, ele tá... Elisângela. Falei, meu Deus, eu tô ruim demais. Então, ele pontuou algumas coisas. E o meu filho é mais direto, né? Então, ele falou, mãe, quando a senhora fala, vira decreto. Senhora... Eu falei, sério, meu filho? É isso aí, mãe. Como que isso traz consciência, né? Porque, olha, quando a senhora fala, vira decreto. Aí a sua reação, sério? Tipo, mesmo? Eu não percebia. Porque A gente muitas vezes não percebe. É Exato. isso que eu tô falando. Então, é necessário você perguntar. Sim. Faz terapia. Aconteceu algo na infância, está refletindo aqui. Faça terapia. Busque ajuda, né? Busque ajuda. Gente, é de Deus a terapia. Eu falo Com certeza. terapia é de Deus. Eu tenho os meus pacientes, mas eu tenho meu mentor. Sim. Porque se eu cuido, eu preciso ser Exato. cuidada. certeza. Não tomo mais remédio para a glória de Deus. Não Aleluia. tenho ansiedade. Eu fui curada para a glória de Oh, Deus. Glória a Deus. Mas eu preciso ser acolhida. Eu preciso ser cuidada. Então, peça ajuda. E é um processo, né? A gente sempre vai ter o que evoluir, o que melhorar, onde Isso. ajustar, né? É uma constante. Eu falo que é um processo constante. Essa questão do recalcular a rota, outra coisa, às vezes é necessário você tomar um posicionamento que você vai ter que deixar algumas coisas para trás, ou muitas, que você gosta. Não espere que a sua família entenda. Não espere que as suas amigas entendam. Quem precisa entender é você. Exato. Se Deus falou para você recalcular, não fica pedindo conselho, não. Porque muitas das vezes, por causa das palavras, você deixa de viver. Não, mas fulano falou que é melhor não fazer. Por quê? Não foi o fulano. Deus falou foi com o fulano, foi com você. Exato. Porque Entendeu? nós queremos aprovação e validação do outro para aquilo que o Senhor falou com a gente. Né? Sim. Então, é necessário, eu estava, né, igual a gente estava conversando, que lá em casa tem um quarto do profeta. São pessoas que a gente acolhe e fica um tempo conosco na nossa casa. E sem perceber, a gente estava fazendo isso, acolhendo pessoas feridas, e Deus já estava ali num trabalhar. Olha. Então, acolhemos um pastor, depois acolhemos uma pastora. E dessa última vez, olha a provisão do Senhor, gente, é luxo demais. Eu conheci, uma vez eu fui ministrar em São Paulo, no encontro de mulheres, e eu conheci lá uma intercessora. E ela virou minha intercessora nata, né, uma mulher de Deus, uma senhora já de 64 anos. E a filha dela, eu estava cuidando da filha dela, e a filha dela falou assim, conversa com a mãe, ela não está bem. Mandei uma ligação de vídeo para essa mulher. Na hora que eu olhei para ela, eu falei, gente, essa não é mulher, essa não é a intercessora que eu conheci. Aí o Senhor falou assim, traz ela para cá, ela vai ficar 10 dias na sua casa. Eu falei, Senhor, não tem dinheiro? Ela também não tem? Não, você tem a última parcela de seguro. Eu falei, Senhor, mas eu já estava fazendo conta daquele dinheiro. E eu me lembro que eu falei com ela, olha, eu estou pagando a sua passagem para você vir, que Deus mandou. O marido ficou, e ela arrumou a malinha dela e veio. Essa mulher chegou aqui, morte espiritual, traumas religiosos. É uma especialidade, né, que Deus me deu para mim estudar. Morte quase física, toda inflamada. Emocionalmente, ela estava morta. Ela chegou querendo desistir de tudo. Família, casamento, ministério. E na cabeça dela, ela estava certa. Entende? Na cabecinha dela, ela estava toda corretinha. Todo mundo estava errado ao redor, de menos ela. Então, quando ela chegou ali em casa, né? E sempre assim, eu falei com meu marido, traz, né? Traz para cá. E ela foi sendo ministrada. E ela começou a ver os posicionamentos. Entende? Nossa, isso aqui, Elisângela, eu errei aqui. Olha, meu casamento, assim, nossa, isso aqui eu falei aqui.
Elisângela, onde que eu estava aqui? Eu não vi isso aqui. Eu me lembro que lá atrás, em dezembro, você me falou sobre isso, que sempre a gente estava conversando. Então, é necessário você se avaliar, mas vá numa pessoa de confiança. Sim. Exato. Ela saiu lá de São Paulo e veio para cá. E saiu daqui uma outra mulher. Glória a Que Deus. bênção. Entendendo o posicionamento dela para a glória de Deus. Por quê? Ela pegou pessoas que estavam de fora, espiritualmente maduras, Com uma outra visão. com uma outra visão, entende? Então, ela conseguiu se ver. Nossa, Que bênção. e foi um trabalhado, Senhor. Aleluia. Amém? Amém, Glória a amém, Deus. amém. Nós bênção. esperamos, né, Mari, que esse episódio tenha sido para você, assim como Amém. houve o direcionamento da Elisângela para essa senhora, que esse episódio tenha sido aí um direcionamento também na sua vida, né? Em nome de Nós cremos que testemunhos edificam e nós tivemos aí, para a glória de Deus, um testemunho muito forte, né, Exato. profundo da Elisângela. E glória a Deus por tudo que você tem vivido hoje na presença do Senhor. Nós estamos profundamente gratas por você ter aceitado o nosso convite, né, Maria? É uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente. Amém. Eu que agradeço, tá? Que O honra. Senhor venha abençoar esse ministério de forma sobrenatural. Amém. Amém. Cubra a vida de vocês. Amém. Amém. Amém? De Amém. muitas bênçãos, de muito Amém. renovo. Que esse ministério venha crescer para a glória de Deus. Amém. Que muitas pessoas sejam alcançadas Nome através de desse Jesus. trabalho. Em nome de Jesus, eu creio. E Amém. muito obrigada pelo convite. Amém. Que bênção ouvir, né? Amém. Tantas bênçãos que o Senhor fez na sua vida em Eita várias glória! áreas. né? Eita glória! Eita glória! E Eita assim como glória. fez na vida da Elisângela, faz na sua, faz na Na nossa, nossa, em nome exatamente. de Jesus, né? Em Seja nome de edificado, Jesus. seja alcançado, seja reestruturado, né? Seja Em nome de fortalecido, seja renovado em Amém. nome de Jesus, através desse episódio, através da sua Amém, vida, do seu ministério amém. e daquilo que você Em nome de carrega. Jesus. Que o Senhor continue te abençoando também Em nome de grandemente, né? Eu creio que nós estamos sempre em obra, né? Eita glória! Então, que o Senhor continue trabalhando, moldando, transformando Amém. e te usando Em também nome de para curar Jesus. outras pessoas, para Amém. alcançar outras pessoas, em Amém. nome de Jesus. Amém, amém. E você que chegou até aqui, nos conte nos comentários qual foi a parte desse episódio que mais falou com você, o que o Espírito Santo te ensinou através da história de vida da Elisângela. Certamente ela vai adorar saber também, né, Elisângela? Amém. Nós também. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é @podefaladeus. Aqui no YouTube é podefaladeus_1. E Elisângela, conta pra gente também quais são as suas redes sociais para que as pessoas possam te acompanhar. No Instagram, né? @Elisângela Terapeuta. Por enquanto, só no Instagram. Então, fique por dentro, segue a Elisângela lá para não perder nenhuma dica, nenhum conteúdo que ela fizer. Muito obrigada por ter estado conosco até aqui, ao fim de mais um episódio, para a glória de Deus. É isso mesmo, que Deus te abençoe, Amém. fique com Deus e até o próximo. Até!